Hoje vamos retomar o tema da disciplina e vamos nós aprofundar um pouco na questão do porquê que nós precisamos dessa tal de disciplina. De fato, como diz o Zig Ziglar, né, a disciplina é o que faz a diferença entre a maioria dos que fracassam e dos que são bem-sucedidos em superar suas adversidades. Diz ele que, né, o fracasso se deve não por falta de capacidade, mas por falta de compromisso, né, com aquilo que a gente escolheu como sonho. Então, não importa se o sonho é superar uma dificuldade ou construir alguma coisa, a gente precisa ter compromisso com isso para de fato chegar lá. Essa é uma das componentes da disciplina. O nosso Ayrton Senna, que todo mundo já ouviu falar pelo menos, né, como piloto de Fórmula 1, infelizmente falecido num acidente, mas o Senna também deixou para nós um conjunto aí de pensamentos bastante importantes. Esse aqui é um deles, né? Nós já citamos outros. E diz ele que se na situação que você não está feliz, então é preciso mudar. O que a gente não deve fazer é ficar tentado a voltar para trás. Porque quando a gente faz isso, a gente não chega em lugar nenhum. Isto é, porque nós temos aqui a disciplina como um antídoto, né, para essa tentação da gente desistir de avançar. Essa questão, né, nós, assim como muitas outras, né, já mencionamos, vários pensadores da antiguidade, o Aristóteles colocou para nós que a razão pela qual a gente segue a disciplina pode variar em função do que nós estamos aí como estágio de amadurecimento. Diz ele que as pessoas imaturas obedecem pelo medo. Então, muitas vezes a gente, só para dar um exemplo, a gente segue uma determinada lei, pensem na lei de trânsito, por exemplo, porque nós temos medo de tomar uma multa. Mas quando a gente está maduro no entendimento do porquê que aquela regra, aquele compromisso precisa ser assumido, então nós seguimos ele voluntariamente, né? A gente trata as pessoas do nosso relacionamento não para não levar multa, mas porque nós queremos nos relacionar de forma amorosa. Então, essa é uma questão que a gente precisa sempre avaliar quando estiver focando na disciplina. O escritor americano John Maxwell diz que apenas a vontade de vencer não é suficiente. Não basta a gente colocar na nossa mente que queremos vencer. Diz ele que é necessário que a gente passe por um processo de melhoria. E para que essa melhoria aconteça com a gente, é necessário termos paciência, perseverança, que são duas das nossas virtudes, nós já listamos antes, e precisamos ter intencionalidade, que é uma outra forma de dizer que nossa ação não ocorre por acaso, mas ocorre porque nós temos, de fato, a intenção de melhorar. A escritora J.K. Rowling
né? Acho que todo mundo deve lembrar dos livros que ela escreveu, né? Os 7 volumes aí da série do Harry Potter estão hoje entre os livros mais vendidos na história da humanidade. Diz que, na verdade, são as nossas decisões que determinam o que podemos nos tornar, muito mais do que nossas habilidades. Por quê? Porque as habilidades a gente pode desenvolver. Ela mesma, né, se vocês forem ler a biografia dela, ela não era uma escritora conhecida, nem desconhecida. Mas ela resolveu fazer esse exercício, né, para criar a série do Harry Potter, né, em função de vivências pessoais, tomou essa decisão e foi em frente, né? Tomar a decisão, então, é muito mais importante do que saber se a gente tem as habilidades necessárias ou não. Quando a gente não as tem, nós podemos desenvolvê-las. Mas tomar decisões não tem como desenvolver, né? Ou você decide, ou você fica indeciso. Outra razão para a gente se organizar nessa questão é essa frase aqui do Marvin Minsky, um cientista de computação americano, um dos fundadores aí de toda a teoria semântica que hoje permite a gente ter, por exemplo, as máquinas de busca como o Google na internet, e que diz assim que é fácil criar coisas ruins através de ideias desordenadas. As coisas boas precisam de ideias que tenham uma ordem. É uma outra forma aí da gente organizar o nosso pensamento. O Peter Drucker, né, outro consultor que nós já citamos várias vezes, nos lembra que, em geral, a gente sabe o que precisa fazer, mas o que a gente não faz é o que a gente sabe que deveria fazer. E aí a gente não consegue resolver aquilo que a gente queria resolver. Essa é uma outra forma de encarar a disciplina. O Walt Disney, né, produtor dos desenhos animados, um pioneiro nisso, né? Ele sofreu muita dificuldade no começo, quando ele teve essa ideia, né, de desenvolver esse tipo de animação. Nos deixou essa frase aqui dizendo assim: o que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar e ver você fazer de novo. E queiram trazer outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que você faz. Isto é, ele traz aqui a noção de dedicação e de capricho na realização, né, como parte aí da disciplina que nós estamos propondo. E é claro, nesse caminho nós vamos encontrar dificuldades. O Henry Ford nos alerta, né, que os obstáculos que vão aparecer no caminho são essas coisas aterradoras, né, que nos causam medo, que a gente vê, diz ele, quando aparta os olhos da meta, né? Então, o que ele está sugerindo, né, que na medida que a gente fixa a nossa meta e começa a olhar só para ela, né, os obstáculos vão ser menos aterradores. Vamos até deixar de vê-los. O Papa Bear, um dos maiores jogadores de beisebol da história americana, né, ele diz que, de certa forma, parecido com o que o Walt Disney disse, né, que ninguém que deu o seu melhor se arrependeu. Se a gente tem uma dificuldade, e muitas vezes a nossa dificuldade é gigantesca, né, a gente tem que dar o nosso melhor. Isso faz parte,
né, da gente se dizer disciplinado. Então, como o escritor francês Flaubert, no século XIX, disse, né, o sucesso, a gente ser bem-sucedido naquilo que a gente propõe, isso não é um objetivo. Isso é uma consequência da gente se organizar e trabalhar de forma disciplinada. Quando a gente faz isso, o sucesso acaba acontecendo.